Olá, está começando agora o Vozes do Mercado, o programa da Exame, que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Hoje eu estou com o André Leon, da Ibiúna, uma das principais gestoras independentes do mercado, com 26 bilhões em valor sob gestão. É uma honra tê-los aqui. André, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes e representando a Ibiúna, especialmente a área de ações aqui da casa. Sensacional. O André que está lá na Ibiúna praticamente desde a fundação, desde 2011. Já são aí 13 anos, 30 anos de mercado. Ele que passou pela BRZ e pelo Itaú também, onde trabalhou por 14 anos. Expert, uma das melhores cabeças em bolsas de valores aqui do nosso mercado. André, a bolsa bateu a mínima do ano na semana passada, ali foi abaixo de 120 mil pontos. Eu queria entender, o telespectador bem, certamente quer saber isso. É um momento bom para comprar? É uma oportunidade essa queda? Bom, então só um comentário, né? A mínima do ano por enquanto, né? Não que eu esteja pessimista ou otimista, tá? Então, essa é uma questão importante, né? O momento de comprar ou não. A gente tem que entender o que está acontecendo no cenário, tanto assim, cenário macro quanto dinâmica dos investidores, para a gente entender esse movimento e para onde ele vai, né? Para onde que os ativos vão. O que a gente está vendo na Bolsa são alguns ativos, algumas ações, algumas empresas, né? Num valuation muito atrativo. Tá? E quando eu digo muito atrativo, assim, são valuations que batem uma vez a cada 5 ou 10 anos. Tá? No geral, assim, falando do mercado como um todo, é uma pergunta mais complexa, tá? Porque aí realmente depende de coisas maiores, tá? Então, se quiser, a gente entra depois aí, Banco Central, fiscal, tudo mais, mas é por aí, tá? Legal. E talvez, qual o ponto principal para a gente ver essa bolsa em um movimento mais sustentável de alta? Assim? Qual seria o gatilho para a gente ver um movimento mais positivo no Olha, mercado? sem dúvida, agora no curto prazo, é uma indicação do governo brasileiro, tá? Do executivo principalmente, de uma política fiscal um pouco mais controlada, né? Um pouco mais conservadora. O que eu quero dizer com isso é que a gente não gaste sem parar, né? A gente e o Brasil. Porque é o que a gente tem feito ultimamente. Então, assim, uma indicação do governo nessa direção, sem dúvida, reduziria os prêmios de risco de todos os ativos. Então, a gente ia ver curva de juros no Brasil fechando, dólar, o real, né, se apreciando, a bolsa subindo. Então, tudo isso aconteceria quase que ao mesmo tempo. Então, é básico isso. Assim, acho que é fundamental ter essa indicação, esse direcionamento do governo central. Esse controle fiscal é possível ser atingido sem corte de gastos? Não. Acho que é muito difícil, tá? Porque, assim, esse primeiro ano e meio, vamos arredondar, o governo foi para o lado da arrecadação, né? Então, vamos fazer aqui o controle ou o equilíbrio via aumento de receita. Então, tentando tirar, e realmente existe, tá? Não quero assim, reduzir o mérito disso. Existem grandes desequilíbrios no sistema brasileiro, imperfeições. Então, assim, realmente até é razoável você ter uma melhora, um avanço nessa parte de arrecadação, mas simplesmente se basear na parte de adicionar receitas não é razoável, não é factível. A gente tem que fazer também, e talvez até maior, um trabalho na parte de despesas, né, de gastos, porque assim, o Brasil gasta muito e gasta mal, tá? Não controla, tem poucos assim, processos para ver realmente o quão eficazes os gastos são. Então, a gente tem que trabalhar também nesse lado. E essa questão do fiscal também atrapalha, de certa forma, aquele processo de queda de juros que a gente vinha vendo desde o ano passado? Não, completamente. Um país que não tem um equilíbrio fiscal, na verdade, a gente tem que ter superávit fiscal, né, para manter a dívida sob controle. Sem sombra de dúvida, a consequência disso é juro real maior. Tá? Então, assim, não ter um equilíbrio fiscal é igual a ter juro real para cima, sem sombra de dúvida. Então, que é o que está acontecendo hoje, né? Assim, hoje o juro real está por volta, depende do prazo, né?
por volta aí de 6,30%, entre 6% e 6,5% ao ano, juro real. E a consequência disso estamos nessa situação porque o governo veio dando essa indicação clara, vem demonstrando que não pretende ou não pretendia fazer esse controle. Então a consequência é juro real para cima. Então, se a gente olhar 2, 3 anos, vamos tirar a pandemia, né? Porque teve aquelas oscilações agressivas de taxas de juros, tanto aqui quanto lá fora. Então, vamos tirar aquele período. Mas o Brasil estava indo para um 4,5%, com certeza abaixo de 5% de juro real. E a gente estava evoluindo. E nesse último ano e meio aí, a gente reverteu isso completamente. A gente sempre tem falado muito aqui com gestores sobre a questão da importância desse ano do processo de queda de juros nos Estados Unidos, que não veio até agora também, né? E isso facilitaria, ainda é discutido, né? 1 ou 2 cortes, se vai ter mesmo esse ano, mas supondo que sim, supondo que seja em setembro como o mercado coloca, isso ajudaria o BC voltar a cortar os juros ainda esse ano? A gente tem que pensar, assim, os Estados Unidos é como se fosse o juro americano, né? É como se fosse a base, o ponto de partida. Então, é dali que a gente sai, né? Então, assim, se o juro real americano é 2,5% ao ano, a gente não consegue ter 4,5%, tá? 2% de spread é muito pouco, especialmente da maneira que a gente está hoje. Então, a gente tem que ter... Hoje, o spread está mais ou menos em 4,20, alguma coisa. A gente já chegou a 6, a gente já chegou abaixo de 3. Então, logicamente, respondendo a tua pergunta, se o Banco Central americano, se o Fed começa a cortar juros e o mercado começa a precificar esse corte de juros lá fora, abre espaço para o nosso juro real também reduzir. Então, assim, contribui, mas não é só isso. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós somos responsáveis por esse spread entre juro americano e juro brasileiro. Então, lógico, ajuda, mas não é só isso, tá? Supondo, talvez é muita suposição, né? Mas que esse corte de juros venha e que tenha alguma sinalização positiva do lado fiscal, assim, quanto que essa bolsa pode andar? Pensando em Bovespa assim, pensando em ativos, dá para andar bastante. Assim, se a gente for para um cenário... O que você está me perguntando se a gente for para um cenário positivo, tá? Assim, então, Estados Unidos começa um processo sustentado, né, estrutural de redução de custo de juros lá fora, e a gente faz a nossa parte aqui, realmente organiza a casa, né, põe um negócio mais sob controle. Você tem aí, sei lá, uns 200, 300 vezes, talvez, de juros para fechar. Então, assim, na hora que você pensa em juro, assim, hoje a Selic está em 10,5%. A gente olha a taxa de juros 11, 11,5%, 12%, depende do prazo, né? Essa taxa de juros pode ir para 9, 9,5%, entendeu? Então, você tem esse espaço de juros para cair aqui no Brasil, e aí, na hora que você vai olhar ativos, você tem ativo que pode subir 30%, 40%, mais até, depende do ativo, né? Então, assim, só que esse é um cenário difícil, né? Assim, hoje, na situação atual, imaginar que esse é o cenário que vai acontecer, assim, requer muita, pelo menos por enquanto, muita... Não é o cenário base da Bio? Não. Assim, a gente tem um cenário cauteloso, especialmente, assim, olhando para as empresas, assim, as empresas, na hora que a gente olha a situação agora, elas estão numa situação boa, tá? Assim, a situação econômica, crescimento, é uma situação ok, não tem nada de errado. Assim, acho que a comparação com 2014, 2015, ela é completamente diferente. Tá? Lá a gente estava num período que a economia caiu, se não me engano, em 15 ela caiu 3%, tá? O PIB. A gente vai crescer esse ano, tem a incerteza criada pelo evento do Rio Grande do Sul, uma tragédia, mas a gente vai crescer por volta de 2%, talvez um pouco mais de 2%. É completamente diferente do que foi lá aquela época, aquela crise. Então, as empresas, elas estão ok. Não tem nenhuma grande empresa alavancada, em situação crítica. Na verdade, algumas estão até bastante desalavancadas, estão numa situação confortável. Então, assim, é uma visão bem mais construtiva do ponto de vista ali realmente de entender as empresas do stock picking.
A questão é essa parte macro do custo de dívida para frente, né? Então, assim, se a gente vai realmente ter esse descontrole, o dólar vai ficar subindo, a inflação já vai começar a andar. Se a gente não fizer nada, a consequência é que a inflação ela começa a andar devagarzinho, mas ela vai andando. Esse é um cenário ruim, né? Então tem que entender qual que é essa direção. Essa inflação andando seria mais pela valorização do dólar e pela desvalorização do real. A gente está com um consumo das famílias forte, né? A gente teve aumento de salário real esse ano, provavelmente o ano que vem vai ter de novo. Então, assim, tem várias coisas que acabam impulsionando essa demanda. Isso faz com que, na verdade, assim, faz com que a economia fique forte, né, sustentada, e ao mesmo tempo faz com que o Banco Central seja obrigado a manter a taxa de juros mais alta. É aquela coisa, né? É o Banco Central colocando o pé no freio para segurar, para tentar fazer a inflação baixar, e o governo fazendo todo esse esforço, né, para aumentar a atividade via fiscal, que é o pé no acelerador. Então, você imagina um carro que é o cara no freio e o outro com o pé no acelerador. O carro acaba sofrendo, né? É isso. E, André, dado esse cenário, assim, qual talvez setor aqui na Bolsa Brasileira que faz mais sentido? Faz sentido o varejo, pensando nesse aumento de renda, crescimento, ou é um cenário ainda adverso para esse setor? Então, é interessante isso porque assim, a gente olha as empresas uma a uma, né? Então, hoje, as posições que a gente tem em varejo, elas são menores e mais esparsas, tá? Por quê? Porque o varejo em si, ele está numa situação, por outras razões, cada empresa com a sua ali, expectativa, com a sua, digamos assim, a sua condição, mas a gente vê menos oportunidades, tá? Então, assim, a gente prefere muito mais, por exemplo, shopping center, ou alguma empresa elétrica, aluguel de carros. Então, são coisas também ligadas à economia doméstica, ligadas a essa atividade local, mas que não sofrem, por exemplo, competição de estrangeiro, de importação, esse tipo de coisa. Tá? Então, tem que fazer... Por isso que no começo eu falei, tem alguns ativos, tem mais do que alguns ativos, que estão numa situação bem interessante. Interessante. André, pegando esse varejo, mais varejão de produtos domésticos mesmo, a gente tem Americanas, praticamente ninguém investe mais. Casas Bahia em recuperação extrajudicial. E a Magazine Luiza hoje teve um anúncio de uma parceria com a AliExpress. Eu queria entender, tem como o varejo sobreviver sem, talvez essa seja a saída, essas parcerias com empresas chinesas, até pensando no vestuário também, talvez uma parceria com a Shein, faz sentido esse tipo de coisa para uma Riachuelo, talvez pensando numa empresa mais média? Essa é uma discussão interessante, né? Porque assim, o que a gente não pode esquecer quando produtos que vêm da China, eles têm como, pelo menos atualmente, né, como característica comum, custo baixo. Eles demoram algum tempo, agora diminuiu, mas eles demoram algum tempo para chegar em casa, né, para ser entregue. E normalmente é uma qualidade um pouco inferior. Tá? Não vou dizer que eles são ruins, mas normalmente a qualidade é um pouco menos premium. Tá? Isso, assim, você consegue atingir uma parte dos consumidores, mas você não consegue atingir todo o espectro. Então, assim, sinceramente eu não sei detalhes. Eu vi a notícia, não sei o quê, da Magalu fazendo o acordo, mas precisa entender exatamente o que eles vão fazer. Tá? Tenho a impressão que é muito mais um movimento defensivo da Magalu do que, de fato, uma visão de que é uma vantagem comparativa ter esse sistema. Tá? O ideal, inclusive, assim, até o mais justo, até do ponto de vista de produção local, né? Aquela coisa de que eu não sou absolutamente a favor de proteção de mercado, nada disso, mas a gente tem que ter uma, digamos assim, você tem que ter uma igualdade de condições. Não faz sentido as empresas domésticas que produzem aqui pagarem uma carga de impostos super alta, enquanto o estrangeiro que produz a, sei lá, quantos mil quilômetros daqui, na China, você tem quase que isento.
tá? Porque lá a carga é muito mais baixa e ele entra aqui sem pagar imposto. Isso não é justo, tá? Então, uma Lojas Renner ou qualquer outra das empresas aí que estão reclamando, eles têm alguma razão desse ponto de vista. Assim, a carga tributária Brasil para as empresas domésticas é ultra alta e para quem vem de fora não faz muito sentido. Então, isso que tem que ser entendido e endereçado. É sempre difícil, né, quando você vai falar desses assuntos com o governo, né, porque tem essa coisa, não, vai ser ruim para a popularidade, não sei o quê. Mas, na verdade, imaginando de médio a longo prazo, do ponto de vista de emprego e crescimento do país, é muito mais eficiente fazer a coisa certa, né? É um desincentivo para a produção local, isso aqui? De certa forma? Incentiva a empresa, a Renner, de certa forma, sim. De certa forma, sim. É melhor ela terceirizar e imagina que a situação fica do jeito que está e realmente não fica no par, né? As duas empresas, uma aqui, uma lá fora, realmente com a mesma carga. No fundo, cada empresa vai fazer a conta e vai falar, poxa, é melhor eu produzir aqui ou produzir lá e trazer? Se for melhor lá, faço lá, entendeu? Assim, o governo já mostrou que não vai mexer, então tá bom. Então vamos, como é que eu vou melhor servir meu cliente e não ser massacrado pelo competidor? Então, assim, é assim que funciona qualquer empresa, né? O que pro ponto de vista do país é ruim, né? Parece ser menos eficiente, né? Parece ser, não é um ponto ótimo, né? Uhum. Então... André, você está falando que prefere uma exposição a essa tese, né, de uma certa atividade um pouco melhor aqui no Brasil, mas prefere shoppings, né? Por que shoppings? Porque, assim, uma coisa que na Ibiúna a gente sempre faz, né? Assim, a gente tem uma equipe lá, hoje são 12 pessoas, e a gente está olhando para todas as empresas, todos os ativos listados em bolsa aqui no Brasil, né? E a gente está sempre olhando a parte fundamentalista, né? Então, puxa, fluxo de caixa, projeta, receita, crescimento e tudo mais. Mas uma outra coisa muito importante é o preço, né? O preço do ativo. A gente pode ter uma empresa extraordinária, não sei o quê, só que ela custa múltiplas vezes o que é o valor justo. É uma boa empresa, mas não é um bom investimento. Então, a gente está sempre equilibrando esses dois lados, tá? E shoppings chama atenção, tá? Então, assim, hoje a gente tem Multiplan, Iguatemi e Allos, a antiga Aliança, né? A gente tem mais Multiplan, mas tem um pouco de cada um. A gente tem bem mais Multiplan. E é muito nessa visão de que o preço desses ativos hoje na Bolsa, na verdade, eles estão mais baratos do que os ativos físicos. Assim, se você for construir um shopping físico, né? A construção, as lojas, não sei o quê, sai mais caro do que você comprar o equivalente na Bolsa. Então, não faz muito sentido, entendeu? Então, assim, realmente aquilo que eu comentei. A cada 5, 10 anos você tem umas oportunidades dessas. Então, a gente está tentando aproveitar isso, tá? De novo, não que seja garantido, não que daqui para cima, aquelas histórias, mas chama atenção. O custo de construção dos shoppings estaria mais alto do que o valor que isso está na bolsa. E isso contando a operação rodando, lojas alugadas, ali está muito barato. Então, a conta que a gente fez, a gente não consegue fazer a conta exata, tá? Mas assim, a conta aproximada, Multiplan está uns 20% mais barato do que o valor de reposição dela. Isso sem contar a parte imobiliária, né? O terreno. Então, assim, realmente é o preço do tijolo do metro quadrado. Tá, então chama atenção. Fora a operação, você compra um shopping já operando, né? Porque hoje, vamos pegar o terreno aqui vizinho, vamos construir um shopping. Bom, vai demorar, sei lá, 3 anos para ficar pronto, aí você tem que alugar as lojas, colocar a loja, não sei o quê. Então, até você começar a ter receita, fluxo de caixa, demora. Não, você compra hoje o negócio lá rodando. Então, assim, chama atenção. A gente está comprando. Você falou que está 20% abaixo. Em um cenário comum, qual que é o... para cima. Acima quanto? Assim, 20, 40, 50? Nossa, eu nem sei te responder. Mas é bem para cima. Não, você tem assim, 40%, 50% de upside hoje na parte do equity, né? Sim. A gente, assim, voltando por uma normalidade, você tem upsides relevantes. Então.
E, André, você falou de aluguel de carros também. Queria fazer esse link com questão de China também, aproveitando. Como que fica esse mercado de carros com mais carros da China chegando, essa questão de barateamento, necessidade de vender seminovos? Como que fica esse cenário para essas empresas? Então, a gente está passando por um momento interessante, tá? A gente gosta muito de Localiza, tá? É a maior empresa do setor, assim, tem um track record, né? Tem uma história super longa, todo mundo conhece, todo mundo já viu. Eles têm uma administração focada, né? Assim, realmente dedicada ao retorno e tudo mais. E a gente está vendo, realmente eles estão passando por um momento mais difícil, que é a parte da depreciação. Ou seja, o mercado de usados está sendo negociado, está sendo transacionado numa relação com o novo mais baixa do que o histórico. Não é fora do padrão, mas você está na parte pior. Tá? Então, as empresas, quando vão vender os carros usados, elas estão sofrendo. Tem um detalhe também que, assim, por causa da pandemia, você teve uma disrupção na maneira como elas faziam ou fazem o gerenciamento das frotas. Grosso modo, se você imaginar, você tem o RAC, né, o Rent-A-Car, que é o que a gente vai aí no aeroporto, aluga o carro, a gente na física, e você tem a parte de frota, o fleet, são as empresas que alugam o carro por 2 anos, 3 anos, fazem aqueles contratos de 100 carros para os vendedores, para os diretores, sei lá. Então, você tem esses dois negócios. Especialmente a parte do RAC, porque lá atrás, durante a pandemia e logo depois, a gente teve todos aqueles problemas de disrupção de suprimentos e tudo mais, o preço dos carros subiram e você não tinha carros, ou não, pelo menos não na regularidade disponível. Então, eles acabaram fazendo com que as frotas ficassem um pouco mais velhas e os preços estavam meio estranhos, tá? A gente está passando por esse ciclo, né? Então a gente agora está desovando, a empresa, né? Eles estão vendendo, então tem toda a estrutura, né? A rede de seminovos deles que estão vendendo e eles estão fazendo isso. Então, assim, se a gente olhar os resultados dos últimos trimestres, são resultados que não são exatamente inspiradores, tá? Então, especialmente quando a gente olha a parte de seminovos, que eles estão realmente tomando umas pancadinhas. Só que isso não é recorrente, tá? Olhando para frente, a empresa continua sendo uma empresa extraordinária. Eles têm uma vantagem, ou eles têm uma competição muito forte. Eles têm um posicionamento tanto de marca quanto de geografia, de penetração, de negociação com as fornecedoras, com as montadoras, né? Muito interessante. Então, essa vantagem eles vão continuar tendo para frente. Então, o que a gente imagina? Talvez mais 1 tri, 2 tris, 3 trimestres, a coisa vai normalizando. E aí eles voltam para um resultado normalizado. Tá? Eles têm um spread de retorno, né? Sobre capital investido. Normalmente eles ficam entre 5% e 8%, tá? A meta deles, 5% e 8%. E aí a ideia deles era voltar para esse intervalo. Então, assim, a gente gosta, acho que é uma oportunidade, assim, é um ativo que chama bastante atenção. Legal. E, André, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, né, sobre algumas das suas principais posições. Além de Localiza, também tem Petrobras, né? Sim. Queria entender um pouquinho como que o senhor tem visto toda essa movimentação, troca de presidente, novos diretores. Petrobras bom, é uma tese bem diferente, né, dessa dinâmica, né? Uhum. Assim, lógico, ela tem exposição doméstica, mas é uma empresa de commodity, ela é exportadora. Então, assim, e o que chamou a atenção para a gente tem essa posição já há alguns bons anos, tá? Acho que uns 4 ou 5 anos. Uhum. Foi, logicamente, o valuation, tá? Assim, a gente continua vendo ela barata, tá? Especialmente em geração de caixa e pagamento de dividendos. E aí o questionamento que todo mundo tem é essa parte de governança. Tá? 2015 a empresa estava quebrada,
Assim, foram 5, 7 anos aí digamos assim, de uma gestão mais agressiva, né, até 2015. Que acabou levando. A empresa tinha a maior dívida corporativa do mundo, investiu bilhões e bilhões para construir refinarias, não sei o quê, o dinheiro desapareceu, aquelas histórias que todo mundo conhece. E aí ela passou por um processo de saneamento, né, de reorganização, que foi justamente ali de 2016 em diante, até, vou dizer, por volta de 2020 ali, que realmente eles mudaram toda a governança corporativa. Você tem um corpo técnico na Petrobras excelente, tá? As pessoas que trabalham na Petrobras, assim, a maioria absoluta deles são técnicos, assim, com experiência, estudo, assim, extremamente capacitados. Então, assim, a empresa tem uma vantagem comparativa também importante. E aí eles fizeram toda essa reorganização, essa reestruturação, e a gente percebeu que a Petrobras ia começar a gerar uma quantidade de caixa impressionante. E aí ficou todo mundo com esse... quando eu digo todo mundo, os investidores, né? Com esse questionamento, mas e a governança? Mas e a governança? Bom, aí teve, durante o governo Bolsonaro, toda aquela gritaria de que não pode subir o preço da gasolina e troca presidente, não sei o quê. E o que a gente acabou vendo é que é o seguinte, apesar de todo o ruído, tá, toda a confusão, a governança da empresa ela está sólida, tá? Não significa que ela será sólida para o resto da vida, mas ela está funcionando muito bem. Na verdade, essas movimentações que teve durante o governo Bolsonaro, agora a gente está vendo no governo Lula também, trocando, a gente está vendo que, na verdade, são oportunidades. Você sempre tem que estar atento para ver se tem alguma mudança estrutural. Por enquanto, a gente não está vendo nenhuma. E a empresa continua lá. Então, a gente gosta, lógico, o risco é o petróleo cair. Então, hoje o Brent está por volta de $85 o barril. Se você tiver uma crise no mundo, o Brent pode ir para, sei lá, 60, 50. Mas, se isso não acontecer, a gente vê com bons olhos o ativo. Tá? Então, mais ou menos essa a tese. Pagamento de dividendos, aí teve essa confusão agora no começo do ano, de vai pagar o dividendo, não vai. A gente tem uma visão de que, e de fato né, é positivo para a União receber os dividendos. Assim, ficar com o dividendo dentro da empresa, a empresa não precisa. O plano de investimento da empresa é completamente autofinanciado pela geração de caixa dela. Uhum. Então, aquele dinheiro que fica no caixa da empresa vai ficar aplicado em algum banco, aí, rendendo juros. O presidente fica falando que os rentistas... Bom, a empresa, se ela ficar com o dinheiro parado, vai ser um dos maiores rentistas aí do Brasil, porque não tem o que fazer com o caixa. Então, pagar para os acionistas, que inclusive a própria União, é muito interessante. E foi o que acabou... Teve lá a confusão, teve lá toda aquela turbulência, né? Mas acabou acontecendo o racional, né? O razoável. A União vai receber e tudo mais. Então, e esse ano vai acontecer provavelmente a mesma coisa. A empresa tem essa nova política de dividendo, né? Que é uma indicação de pagar 45% do excesso. E aí, no final do ano, vê o que faz. Mas a gente acha que provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Não tem nada para fazer com o dinheiro, distribui. Então, assim que vai. André, você que está investido na empresa há um bom tempo, por que tem tanta troca e na prática não muda muita coisa, né? Bom, vamos lá. São duas coisas diferentes, né? Por que tem tanta troca? Porque a empresa é estatal. Porque é uma coisa os políticos... eles têm outros interesses que não, digamos assim, a perenidade ou realmente a empresa como uma geradora de valor. A empresa está lá, na visão deles, está lá para servir ao povo, ou servir a eles próprios. Então, assim, é uma discussão um pouco mais ali, o que cada político, ou cada ministro, o presidente, o próprio presidente, espera da empresa. E aí, o que eles tentam fazer, o que acontecia no passado, era que ele realmente troca o presidente, e o presidente ia poder fazer coisas, digamos assim, mais... heterodoxas.
Só que justamente com essa nova governança, os graus de liberdade caíram muito, né? Então, assim, na verdade, acho que olhando para todo o Brasil, né? Depois que a gente teve aí todo o processo da Operação Lava Jato, lei das estatais e tudo mais, acho que ficou bastante patente essa visão de que você é responsável pelas suas ações. Então você tem que tomar cuidado. Assim, por exemplo, a discussão de preço de derivados no Brasil. Assim, pela lei atual, a Petrobras ela não pode subsidiar. Se o governo quer que ela subsidie derivados, o governo tem que complementar, tem que ressarcir a empresa. Se eles começam a administração, né, da empresa não segue isso, quem está responsável, quem pode ser responsabilizado são as pessoas físicas, então o presidente, o diretor financeiro, o diretor de produção, então são eles que vão ter que responder. Então você vai movimentando. Então, assim, não é perfeito, né? Não é que assim sobe 1%, sobe imediatamente, mas é uma coisa que no médio prazo você vê que segue o preço internacional. Então, tá ótimo. Então, acho que essa é a mudança e é por isso que a gente vê tanta troca de pessoas, tá? Assim, a gente está acompanhando de perto, né, a nova presidente, a Magda Chambriard. A gente viu a posse dela, foi na semana passada. A indicação que a gente tem, pelo menos por enquanto, é de que, lógico, ela vai mudar algumas coisas, é uma nova pessoa, mas não é nenhuma mudança estrutural. Tá? Então, ela pode focar em algum projeto mais agressivamente, pode mudar alguma política, não sei o quê, mas são coisas menores. Né? Então, por isso que a gente continua achando que é um bom investimento. Legal. E, André, ela chegou a comentar algumas coisas de margem equatorial, né, do desejo de explorar essa área. Como que vocês veem isso? É uma coisa urgente, assim, algo para os próximos anos mesmo, ou é algo que dá para ir levando com calma? Não, é importante do ponto de vista de reposição de reserva. Sim. Tá? Então, sim, é uma grande oportunidade. Na verdade, é questão de tempo. Tá? Assim, existe essa percepção de que assim, explorar a margem equatorial vai ser uma tragédia ou vai ter um impacto ambiental. Na verdade, se eu não me engano, assim, os campos ou esses furos, eles estão a 500 quilômetros ali da parte brasileira. Tá? Na verdade, de acordo com a empresa, e eu estou repetindo aqui, eles fizeram estudos que se houver um vazamento, o vazamento, na verdade, deve atingir países ali do Caribe. O negócio sobe em vez de vir para o Brasil, por causa das correntes. Então, assim, é uma coisa que é muito mais assim, político, ruído, do que, de fato, assim, não é que a gente está a 30 quilômetros ali da foz do Amazonas ou alguma coisa assim. É um negócio longe. Logicamente que o IBAMA tem que participar, tem que fazer todos os estudos, não sei o quê, mas parece que é uma questão muito mais, digamos assim, de não quererem dar a autorização do que de fato ser um problema. Então, o que a gente imagina que vai acontecer? Sei lá, mais 6 meses, mais 1 ano, a coisa vai se desenvolvendo, vai se desenrolando e a coisa vai acabar acontecendo. Tá? Então, vamos ver. Assim, essa é uma visão, uma análise muito mais de fora do que de realmente entender o processo detalhadamente. Tá? E qual que é o potencial de extração de petróleo? Assim, é um segundo pré-sal? É bem interessante. Não, de novo, assim, não vai, imagina que hoje o IBAMA deu o ok, tá? Demora. 6 meses está... Não, é um negócio de anos. Mas que é justamente essa coisa de você tem poços que estão em declínio e que a empresa tem que ir procurando outros para repor. Então, é uma continuação, né? É um agregado. Tá? Então, sim, é importante. Legal. E isso é, de certa forma, oportunidade também para as petrolíferas menores também? Depende, tá? Assim, na verdade, hoje as outras empresas estão com também alguns problemas de IBAMA, porque o IBAMA, na verdade, ele está...
não vou dizer que está parado, tá? Mas ele está mais lento. E eles estão dependendo, tá? Hoje, eu acho que o grande interessado lá é a Petrobras, mas pode ser para outras empresas. Legal. E André, Petrobras, a principal empresa do país, né, na bolsa, em valor de mercado, e também tem a Vale, né, a segunda principal. Vocês investem na Vale? A gente tem Vale, mas é uma posição bem menor. Abaixo do índice ali. Não, a gente não usa o índice como parâmetro, tá? Assim, realmente a gente faz investimento do ponto de vista absoluto. A gente quer ter o ativo ou não. A gente tem um pouco de Vale. É uma dinâmica, assim, a China é uma coisa, é um bicho mais complicado de entender, tá? O que a gente está vendo, o minério de ferro está oscilando aí, já faz algum tempo, entre 100, 120, 125 dólares a tonelada. Esse é um preço de venda bastante interessante para a Vale. E a Vale ela tá com aqueles problemas digamos assim, ali com Minas Gerais, que ela tem que resolver. A gente acha que ela está evoluindo para fazer essa solução. Então, assim, tem um potencial interessante, mas ela é altamente dependente da China. Então, tem a discussão de toda a parte imobiliária, né, da China, como que isso pode impactar o investimento em infraestrutura, tudo mais, que são as grandes, digamos assim, demandas de minério de ferro via aço. Então, a gente olha, a gente acha interessante, mas como tem essa incerteza maior, é por isso que a gente tem posições menores. Mais incerteza em relação à China mesmo, sim, do que a Minas Gerais, né? Sim. Tirando o risco Minas Gerais do radar, assim, isso sendo concluído, deve ser um gatilho de alta, assim? Sim, especialmente você tem essa parte de ESG que ela continua sendo um ponto relevante, né? Tem vários investidores que não têm o mandato de investir em empresas com esse tipo de questionamento. Então, assim, você vira a página, né? Você tira isso do radar e segue, né? Porque, vamos lá, né? Faz 10 anos que aconteceu. Então, assim, é uma coisa que a empresa, da maneira correta também, tem que prestar contas para a sociedade, não sei o quê, mas a gente também não pode transformar a empresa num escravo, né? de um acidente, 2 acidentes que aconteceram e que a empresa tem que continuar, né? Então, acho que de novo, a mesma coisa, né? Tem que ter o equilíbrio entre o que aconteceu, como que a empresa está tentando sanar a situação e daí em diante seguir. Legal. E energia, né? Muito bem tem uma posição relevante, né, na carteira. De energia... Eletrobras? Elétrica, sim. A gente tem a Eletrobras. A gente tem algumas outras, mas a Eletrobras é uma das maiores. Como que está essa relação? Tinha aquela discussão de preço de energia, né, que estaria atrapalhando o preço das ações da Eletrobras. Em que pé que está essa história? Então, sim, é verdade. Sei lá, 6 meses atrás, talvez um pouco mais, no final do ano passado, tinha-se essa dúvida, esse questionamento sobre o preço de energia no médio prazo. Na época, o preço, assim, o preço no curto prazo estava na mínima, né? Estava ali no piso do setor. E o que aconteceu, que de lá para cá, você teve... Bom, primeiro que você teve essas ondas de calor, a consequência foi que a demanda de energia elétrica subiu para caramba. Tá? Então, tiveram dias aí de máximas de consumo histórico. E a gente está vendo que alguns dos projetos que estavam esperando, que a gente via como novas entradas de capacidade, eles estão ficando... Estão sendo postergados. A gente está vendo alguns problemas de geração de eólica, não sei o quê. Teve aquele apagão, né, que foi por causa da intermitência do sistema. Né? O Brasil sempre se baseou em energia hidráulica e depois veio uma parte de térmica, né? Especialmente via o carvão, ou diesel, tudo mais. E esse é um tipo de energia que assim, você controla, né? Do ponto de vista assim, se você ligar, ou a água escorre ou está lá queimando.
Quando você vai para solar, e aí a gente teve uma adição de capacidade muito baseada em solar e eólica. Você depende do vento e do sol. Então, é uma coisa que você não consegue controlar a produção. É um negócio muito mais fluido. Então, o sistema tem que estar equilibrado para você ter realmente essa base e esse adicional contribuindo, né, completando toda a demanda. E aí a gente acabou vendo que, então, quando você tem... E aí teve o apagão, teve aquele bafafá, teve gente achando que era porque a Eletrobras tinha sido privatizada, não sei o quê. Depois a gente viu que a ONS, na verdade, fez... ou o sistema não estava preparado corretamente para essa nova produção. E aí a gente está vendo o preço de energia subindo. Tá? Então hoje a gente está aí com o preço de energia para 2028, 2029, por volta de 140, 150 reais o megawatt-hora. O que para a Eletrobras é um bom preço. Tá? É bem interessante. Quando a gente estava falando na virada do ano, você estava a 80, 90. Tá? Então, assim, é um negócio bem interessante. Mas a tese de investimento de Eletrobras não é o preço de energia. Logicamente que se o preço de energia desabar, é ruim para ela, mas a tese não é essa. Na verdade, a tese é a empresa foi desestatizada e ela está passando pelo processo de realmente, digamos assim, aperfeiçoamento da gestão. Tá? Então, assim, ela está se tornando mais eficiente. Então, tanto do ponto de vista de tudo, né? Assim, gestão dos ativos. A gente está vendo agora, a Furnas acabou de ser aprovada para ser integralizada na própria Eletrobras. Então, você vai ter um ganho de eficiência fiscal e de custos relevante. Então, a gente está vendo toda essa parte de otimização de ativos. A gente está vendo na parte de despesas... assim, cada empresa antigamente fazia suas compras, fazia sua gestão, não sei o quê. Hoje, a Eletrobras está, de fato, centralizando e fazendo essa gestão. Parte de pessoal. Então, assim, tem parte de, por exemplo, política de caixa. Cada empresa investia seu caixa da maneira que queria. Então, assim, você tem uma equipe, hoje o Ivan Monteiro é o presidente, assim, extremamente experiente, capaz, conhece essa dinâmica de empresas estatais e ex-estatais. Você tem o Hayama, que é o CFO, você tem toda uma equipe embaixo, que são pessoas extremamente capazes de fazer esse processo e que estão trabalhando lá sem parar. Teve vendas de térmicas também recentemente? Então, 2 semanas atrás saíram as térmicas, então eles realmente eles têm alguns ativos que eles não fazem sentido ter na carteira, tá? Então, assim, você tem ativos individuais, né? Então, por exemplo, essas térmicas, você tem participações acionárias, né? Assim, a Eletrobras tinha participação em Copel, vendeu, é uma participação, nem me lembro, acho que era 3 ou 4% de Copel. Para que ela precisa ter isso no balanço dela? Não faz sentido. Então, hoje ela tem uma participação grande também em transmissão paulista. Não faz. Assim, a Eletrobras tem nos ativos dela... A Eletrobras basicamente é distribuição e geração, né? Desculpa, transmissão e geração. Então, assim, ela tem ativos de transmissão muito grandes que ela faz a gestão. Uhum. Não faz sentido ela ter uma participação que ela é uma minoritária, que é um investimento financeiro, numa outra empresa que ela não controla, não faz nada. Então, é melhor ela vender isso investindo nos ativos dela. Ou reduzir dívida, fazer essa gestão realmente de portfólio de maneira mais eficiente. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, essa é a tese de investimento. Uhum. Esse processo de otimização. Exatamente. Com a Sabesp, dá para esperar alguma coisa assim também? A Sabesp, teoricamente, é a mesma coisa que vai acontecer. A gente vai ter... hoje ela é uma empresa estatal, controlada pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está vendendo um stake para um controlador estratégico, que a gente vai descobrir aí nas próximas semanas quem vai ganhar. E parte ela está vendendo para investidores, pessoas físicas, né? Nós, né? Tanto institucionais quanto pessoas físicas. E aí, justamente, na hora que fizer, que a empresa completar esse processo, a dinâmica deve ser a mesma. Então, você vai ter
Não sei, a gente nem sabe, não tem a menor ideia, né? Você muda, as pessoas ficam as mesmas, mas você vai ter todo esse processo de otimização e, logicamente, para conseguir fazer esse processo de desestatização, está sendo colocado metas de universalização, de saneamento relevantes. Tá? Então, teoricamente, até o final da década, a gente tem que ter cobertura integral na região dela. Então, assim, não só começa um processo de crescimento e cobertura total, mas também dessa otimização. Então, pode ser bem interessante. Quão importante é essa discussão de quem vai ser o investidor estratégico? Assim, dependendo de quem seja, pode ser positivo ou pode não ser tão positivo? Assim? Lógico que quem ganhar vai fazer diferença, tá? O investidor estratégico, ele vai ser... Lógico que a empresa também tem um corpo técnico, a empresa tem um conselho, vai ter um conselho que também vai ser responsável, mas, teoricamente, esse investidor estratégico ele vai ser, digamos assim, a referência, né, de operação. Uhum. Então, faz parte do processo desse trâmite de capacitação, você tem que ser um operador no setor. Tá? Você não pode ser um aventureiro. Tá? Assim, junta aí um pessoal que tem dinheiro e vai comprar a Sabesp. Não pode. Você tem que ter experiência no setor. Então, sim, faz diferença. A gente quer ver os dois... Assim, parecem que tem alguns grupos interessados. A gente vai ver, acho que, se não me engano, sexta-feira da semana que vem, a gente vai conhecer quem são os dois finalistas, né? Quem foram os dois selecionados. Tem toda lá uma sequência digamos, obrigações ou necessidades que você tem que apresentar, e a gente vai saber quem é. Tá? Então, mas faz diferença, lógico que faz. Nesse dia a ação vai mexer. Então, precisa ver, né? Porque a sequência é quanto cada um vai querer pagar. Uhum. E aí, quanto que a gente vai querer pagar. Então, é um processo, são vários passos. Mas sim, a gente está num momento bastante interessante. Faz sentido investir hoje, assim, antes da privatização? Não sei. Não sei te responder. Vocês estão investidos? A gente tem um pouquinho. Uhum. Tá? Assim, a gente não pode esquecer também, né? A empresa ela valorizou bastante. Tá? Ela está valendo alguma coisa aí como 0,85 EV to RAB, né? Assim, é o valor da empresa, né? Então, a dívida mais o valor de mercado de ações sobre a base de ativos. Tá? Então, ela valorizou, ela subiu bastante. Dependendo do que eles fizerem nos próximos anos, ela pode valorizar bastante. Só que a gente tem que entender esse processo. Parte do processo de privatização já está precificado já. Exato. Essa é uma maneira mais simples de contar. Exato. Legal. E André, fala um pouquinho de Estados Unidos, de Bolsa Americana também? Bolsa Americana já é mais difícil, né? Mas podemos falar, não, vamos lá. Eu queria saber um pouquinho a visão geral, né? A gente tem visto recorde aí com certa frequência no mercado americano, puxado aí pelas principais empresas de tecnologia. Como que você está olhando isso? Mais como uma oportunidade ou uma armadilha? Bom, vamos lá. A gente não investe nos Estados Unidos, tá? Então, assim, mas a gente acompanha o que está acontecendo lá, porque o que acontece nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro, tá? Então, assim, a gente tem uma visão tanto do ponto de vista macro quanto ali das empresas. O que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos está quase que ali naquele sweet spot, né? Ali no ponto ideal, que é a atividade está muito forte nos Estados Unidos, é até um pouco análogo do que está acontecendo aqui, tá? A atividade está forte, o Banco Central subiu a taxa de juros para um nível que parece razoável, só que a inflação ela estava cedendo e aí parou de ceder, parou de convergir para a meta. Então está todo mundo esperando. Só que assim, você sabe que, pelo menos por enquanto, a taxa de juros americana não vai subir, a Selic lá, né, o Fed Fund Rate, e a atividade está bem. Então, as empresas, no geral, e aí eu já explico isso, elas estão performando bem, tá? Já vou me corrigir, tá? Assim, quem está performando muito bem são essas empresas ligadas à parte de inteligência artificial, tá? Na hora que a gente vai ver ali digamos assim, a grande economia, não é que está ruim, mas não está bom.
tá? Se não me engano, assim, acho que o S&P X, essas grandes empresas, acho que ele subiu 5% no ano. Que, de novo, não é ruim, a gente está caindo 10%. Não é ruim, mas não é sensacional, tá? Então, o que parece que está acontecendo, e aí tem aquela discussão, puxa, isso é um exagero ou é verdade, né? Faz sentido. Essas empresas, especialmente a NVIDIA, estão sendo valorizadas de uma maneira expressiva por esse crescimento potencial esperado da inteligência artificial. Então, todo mundo, todas as empresas vão usar a inteligência artificial e aí vai ter que fazer todo esse investimento. Então, compra chip, desenvolve e tudo mais. A questão é que, por enquanto, pelo menos eu não vi ninguém que tenha conseguido fazer isso de uma maneira assim, convincente, essa precificação, né, de o que vai de fato impactar a economia americana e as empresas em si. Então, assim, a NVIDIA está vendendo chip adoidado, tá? Assim, de uma maneira impressionante. E você tem algumas outras empresas que também estão fazendo alguma coisa parecida, meio que na rebarba. Só que a gente não viu isso realmente se espreadando pela economia, é muito cedo. Então, tem esse questionamento de que vai acontecer. E aí, na hora que a gente olha especificamente para a NVIDIA, que, de novo, não é especialidade, assim, o questionamento que a gente tem é, poxa, será que daqui 2, 3 anos não vai ter um concorrente? Alguma outra empresa vendendo também chips de inteligência artificial para fazer a competição? Então, é só essa a visão de, poxa, sensacional, é transformacional, a gente vai ter um outro salto de produtividade na economia, especialmente americana, mas global também, tá? Então, assim, talvez seja alguma coisa parecida com o aparecimento da internet, entendeu? Assim, aparecimento do telefone celular, que você teve assim, um pulo de produtividade, só que a gente precisa ver, a gente não, é difícil quantificar. Então, a tua pergunta, é uma oportunidade? Eu não sei te responder. Melhor ficar fora. Não sei. Cada um decide aí o que quer fazer. Assim, é fácil falar da opinião, né? Assim, não é nossa especialidade. A gente, de novo, a gente não investe lá. Então, é complicado. Tá? Não é simples. Pode ser uma mega oportunidade, mas também... O exemplo que eu dou é o seguinte, olha a Tesla 2 anos atrás, 3 anos atrás. Era uma coisa assim, transformacional também. Assim, o negócio era a maior empresa do mundo, aquela coisa, né? Valia mais do que todas as outras montadoras juntos, não sei o quê. Se olha a ação de Tesla de 2 anos para cá, caiu 60%. O carro é ótimo. Realmente, assim, o sistema de direção que eles têm é extraordinário. O carro realmente anda sozinho. Então, assim, todos esses atributos, né? Todas essas... esses feitos da empresa continuam lá. Na verdade, eles estão melhorando. Só que o valuation que estava lá atrás não se provou razoável. Pela competição. Exatamente. Hoje a gente está vendo. Foi a pergunta que você me fez antes. Hoje você tem um competidor que são principalmente os chineses, mas que, na verdade, se você imaginar, assim, as grandes montadoras do mundo... Porsche, BMW, Volkswagen, Ford... Sei lá, você... escolhe a que você quiser aí, tá todo mundo investindo em carro elétrico. Tá todo mundo investindo em carro com direção autônoma, semi-autônoma. Então, assim, é uma coisa que talvez demore 3 anos, 5 anos, não sei o quê, mas aquela vantagem que a Tesla parecia ter para todos os concorrentes não era eterna. Então, é esse questionamento que a gente vê, né? A empresa é extraordinária, a empresa deve continuar existindo, não tem dúvida nenhuma, mas aquele gap, né? Assim, ela faz uma coisa que mais ninguém faz. 5 anos depois, você vê que esse negócio diminuiu, né? E aproveitando o gancho dos carros elétricos aqui, André, isso pode afetar o preço de petróleo, pensando no médio prazo? Então, sim e não, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado. Assim, o petróleo é utilizado para milhares de coisas, né? Assim, os usos não é absolutamente só combustível de veículos automotores, né? E você tem veículos assim, como é que você vai substituir navio? Como é que você vai substituir aviões, entendeu? Existem estudos, então eu sei que existe o combustível para aviação que
que está sendo com base renovável, não sei o quê, mas é um processo que... E aí você tem que imaginar. Então, tá bom. Então, imagina que também hoje foi aprovado, FAA e todas as agências de aviação do mundo aprovaram um combustível que, sei lá, uma empresa brasileira fez, ou qualquer empresa no mundo fez. Então, ok. Você tem que adaptar todas as turbinas da frota aérea. Então, é um negócio que demora, né? Não é instantâneo. Então, assim, se a gente imaginar, sei lá, daqui 100 anos, qual que vai ser o consumo de petróleo, poxa, é provável que seja menor. Mas, assim, não é que o ciclo do petróleo vai terminar em 10 anos. Assim, imagina o Brasil. Assim, a gente vai ter carro e caminhão rodando a diesel e gasolina por décadas ainda. Entendeu? Então, é essa coisa que a gente tem que entender como funciona. Então, isso, assim, especialmente, assim, a gente olha do lado de Petrobras, até mesmo, por exemplo, Vibra, que vende, faz a distribuição, é um negócio que tem prazo ainda, tem vida, tá? Legal. E Vibra vocês têm também? A gente tem um pouco. Quer contar um pouquinho da história? A gente gosta, tá? Vibra passou também por um processo de desestatização, né? Ela foi pulverizada em bolsa. E aí, de uns anos para cá, ela passou por momentos de alto e baixa muito agressivos. Fizeram grandes importações, e paravam a importação, não sei o quê. E aí, a coisa de acho que uns 2 ou 3 anos, entrou um executivo novo, um novo presidente, que é o Ernesto Pousada, que ele está realmente fazendo um trabalho, junto com toda a equipe dele, de fazer a empresa operar de uma maneira mais contínua. Tá? E está dando resultado. Tá? Logicamente, se a gente olhar 10 anos atrás... você tinha grandes grupos já operando no setor, só que a BR Distribuidora, que na época controlada pela Petrobras, ela era uma disrupção. Tá? Ela ficava pressionando margem para baixo e tudo mais. E agora, com essa gestão profissional, a gente vê um negócio mais equilibrado. Então, a gente está vendo o setor com margens estruturalmente mais altas, tá? Que, na verdade, é o conceito de você tem que remunerar o capital investido. Certo. Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente gosta, a gente acha interessante. Legal. Aproveitando que a gente tocou no setor, só uma palhinha sobre Raízen. Eu lembro que na época da IPO, assim, bastante badalada, conseguiu levantar bastante dinheiro, mas a empresa, desde que entrou na bolsa, tem passado por um período de baixa, né? Sinceramente, eu não acompanho de perto. Não, tranquilo. Então. E, André, para fechar, teria alguma ação assim que você escolheria para você pode segurar apenas uma ação? Teria alguma que você seguraria para levar, assim? Então, vamos lá. Essas que eu comentei, então, assim, Multiplan, Localiza, Eletrobras, Vibra, são todas empresas que a gente acha muito interessante, que a gente vê a empresa com uma vantagem assim, estrutural, contínua. Mas é aquela coisa, a gente coloca no nosso fundo, nos nossos fundos, e a gente está sempre revisando a tese de investimento. Então, eu imagino que essas empresas vão continuar com essa condição, com essa característica, por vários anos. Eu imagino que a pergunta que você fez é o seguinte, aquela ação que eu compraria para os meus netos. Não, assim, acho que nenhuma eu vou comprar para os meus netos. A gente sempre está fazendo uma gestão ativa e a gente está procurando as melhores oportunidades. Porque a gente não pode esquecer também outra coisa que é o preço. O preço. Tá? Então, assim, se qualquer uma dessas, sei lá, sobe 100%, a gente vai parar e olhar e falar, opa, peraí. Ou teve alguma mudança, ou teve alguma alteração na tese, né? Então, realmente, a tese se transformou e agora é muito melhor. Ou aquela coisa, opa, peraí, já subiu. Então, vamos pegar esse capital aqui que a gente tem e vamos alocar em alguma outra que pode fazer a mesma coisa. Então, essa visão de gestão ativa de portfólio que a gente tem. Legal. André, acho que as perguntas que eu tinha eram nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queria comentar? Não, acho que é isso. Agradecer pelo convite. Estamos sempre à disposição. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui no programa. Obrigado. Sensacional. Bom, Voz do Mercado fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.